E como último tema sobre o público-alvo, vou rapidamente falar com vocês sobre altas habilidades ou superdotação. A gente viu aqui nesse curso já, com um pouquinho da história já contada por aqui, que a história muda, os termos mudam, as classificações mudam, e que durante muitos anos no Brasil, a gente sempre teve um tipo de ciência mais tradicional, né, baseada sempre em estudos exteriores. Bem, predominou no Brasil uma teoria e muito conhecida dentro da psicologia sobre níveis de inteligência. E aí a gente tem o Piaget como uma grande referência, mas o que aconteceu? Apesar da teoria piagetiana ter sido aplicada à educação e falar sobre desenvolvimento de estruturas, tornou-se uma ideia de que inteligência era algo muito ligado ao raciocínio, e que esse tipo de inteligência era a inteligência mais importante do ser humano. Então, você precisava, para ser inteligente, você tinha que ser muito bom em matemática. Então, ser inteligente, super inteligente, é aquela pessoa que sabia a tabuada todinha. Para isso, era uma prática, em algumas décadas passadas, o ensino da tabuada como uma forma disciplinar. Os pais batiam nos filhos, era uma forma de castigo, e ficou muito conhecido as palmatórias, onde se ensinava a base de que o outro aluno batia naquele aluno que errasse, e assim por diante. Isso é real. Isso aconteceu. Onde é que eu quero chegar? Bem, para a gente entender o que é altas habilidades, a gente precisa entender o que é inteligência e o que essas teorias têm a ver com altas habilidades. O que isso tem a ver? O conceito de inteligência pragmática, essa inteligência de raciocínio, essa inteligência matemática, trouxe para a sociedade uma ideia de que gênio era pessoa muito boa em matemática, fazia cálculos. Então, se isso é o mais importante, tudo aquilo que não é isso, que não é esse tipo de inteligência, não é importante. Então, daí se vem a preocupação com notas boas em matemática, o incentivo com a matemática, em detrimento das outras áreas. Então, a mãe que recebe, e até hoje ainda é assim, né? A mãe recebe o boletim do filho com 10 em matemática, ela fica super empolgada. Ela recebe, se ela receber o boletim com uma nota vermelha em matemática, mais uma nota azul em artes, em história, em geografia, ela não vai ficar contente. Ela, se brincar, ela ainda vai dizer assim, mas em matemática, né? Tá muito ruim. Por quê? Porque a história não muda tão de repente. E apesar de hoje a gente ter outros tipos de teoria, e essa teoria psicológica, desse tipo de inteligência, ter sido uma teoria derrubada desde a década de 80, né? Mas o Brasil demora muito para se atualizar. Mas a gente hoje tem outras teorias, principalmente a teoria de Gardner, que é uma teoria que fala sobre habilidades. E o que ele vem falar sobre habilidades? Ele vem contra esse tipo de inteligência única, matemática, e ele vem dizer que não. Eu vou falar de uma forma, claro, bem simples a teoria dele, né? Que o ser humano, existe várias áreas de inteligência. Ele cataloga como 7, mais tarde essas habilidades hoje são catalogadas como 9 áreas de inteligência. Então, essas inteligências são múltiplas, ele chama de múltiplas inteligências. Então, sim, eu posso ter uma pessoa com uma inteligência matemática, mas eu posso ter outra pessoa com uma super inteligência em linguagem, super inteligência em artes, super inteligência em música. E eu preciso valorizar essa super inteligência da mesma forma que eu supervalorizo a inteligência matemática. Até porque essa teoria dessa inteligência de raciocínio lógico e matemático, ela desenvolveu muito preconceito, porque durante, né, as décadas aí, eu acredito que de 60 até 90, por exemplo,
que se desenvolve os testes de QI. O teste de QI ele passa a ser uma condição, por exemplo, para você ser admitido numa escola, no emprego. Então, as pessoas mediam o seu QI e passou na nossa sociedade a ser uma condição de sucesso ou de fracasso. Né? E aí, esses testes, eles nada mais eram do que testes de atenção, de memória, de raciocínio matemático, né? Sem levar em conta nenhum outro fator. Tudo isso é para dizer para vocês que esse tipo de inteligência, hoje, esse tipo de conceito de inteligência foi substituído por novos conceitos. Hoje se estuda inteligência emocional, né, que é uma teoria do doutorado do Coleman. A gente estuda inteligências múltiplas do Gardner, a gente estuda aprendizagem significativa, a gente estuda outros tipos e formas de ensinar e de aprender. A psicopedagogia é uma dessas áreas que tem contribuído e mostrado que existem múltiplas formas de aprender, os estilos e modalidades de aprendizagem. A gente também hoje entende e tem sido contribuído, principalmente pela neurociência e a psicologia cognitiva, que a aprendizagem ela é neurológica, sensorial, e que quando eu tenho essa aprendizagem neurológica, sensorial, junto com os outros fatores, que a gente tem o ambiental, o emocional, os estímulos, né? Eu tenho diversas formas de aprender, e que isso é individual. Em cada indivíduo eu vou ter níveis de aprendizagem diferentes. Bem, sabe-se que cerebralmente todos nós nascemos com cognição, com capacidade cognitiva de desenvolver essas habilidades. Mas cada ser humano desenvolve essa cognição de uma forma. É aqui onde entram as altas habilidades. Existem pessoas que nascem com essa cognição, com um alto desempenho para alguma dessas áreas. O que era antes considerado como superdotado, aquela criança, aquela pessoa mega inteligente em matemática, hoje não. Hoje se entende que a superdotação é o alto desempenho em uma área de habilidade. Então, altas habilidades, né? É o hiper, super desempenho que você tem em algo específico ou até mais de um algo específico. Mas por que você enquanto a gente pensa em deficiência como algo déficit, né, deficiência, eu penso que altas habilidades é algo super. Então, por que essa pessoa super vai precisar de apoio da escola, vai precisar ser um público-alvo da educação especial? Bem, porque não significa dizer que a pessoa, por ter uma alta habilidade matemática, alta habilidade linguística, geográfica, né, e diversas, não quer dizer que ela tenha em todas as suas outras áreas esse mesmo desenvolvimento, que era um erro que se achava sobre a pessoa superdotada. Achava que por ela ser superdotada, ela tinha que ser bom em tudo. Né? E hoje se entende, se estudou, se percebeu, se analisou que não, que essa pessoa, assim como a escola não está preparada para a pessoa com deficiência ou com qualquer déficit, a escola também não está preparada, por contrário, para uma super criança bem desenvolvida. Eu já recebi casos no consultório de crianças com 3 anos que estão lendo a nível de segundo ano. E aí, o que fazer com essa criança no maternal? Eu, no caso, na época, eu recebi uma criança, ela estava em período 1, né, com 4 anos, mas lia, interpretava. Que é isso? É uma alta habilidade linguística. Ela aprendeu a ler sozinha, sabia interpretar, sabia ler dígrafo, palavras complexas, né, frases inteiras, sabia ler textos mesmo. Então, o que fazer com esse indivíduo? A escola também não está preparada para saber lidar.
Então, por isso que dentro das políticas educacionais de inclusão, essa pessoa precisa ser incluída, ela precisa ter adaptações, precisa de um olhar também sobre ela, tá? Aqui eu vou trazer para vocês só algumas caracterizações, tá? Aqui é um lembrete durante muito sobre os termos atuais mais usados, né? Os termos que a gente escuta muito falar nas literaturas, nas palestras e nos cursos, a gente usa muito essas duas palavras, que são talento e habilidade, né? Talento e habilidade, né? Para substituir essa coisa do gênio, até botei na foto anterior, não é verdade, né? Essa ideia da pessoa gênio, genial, mas sim, né? Essas pessoas são propensas a ter um bom desempenho em algumas áreas, e esse desempenho vai ser para ser considerada uma pessoa superdotada, ela vai ter, sim, um desempenho muito acima do esperado para a idade, né, para aquela série. Então, ela, para ser considerada superdotada, ela tem que ter, sim, essa alta habilidade em algum campo específico. Tá? Não só no campo da ciência, como em em algum tempo, né, se achava que estava muito nessa área da ciência. Mas a gente, na história, nós temos vários casos de artistas, músicos, dançarinos, né, vários, no cinema, várias pessoas que hoje, olhando com o nosso olhar atual, né, se pode serem consideradas pessoas com altas habilidades. Tá? Então, se fala muito nesses termos. E quais são as características, né? Qual a caracterização que a gente estuda, que pode dar, e como é que é feito esse processo de diagnóstico dessas pessoas, já que os professores, os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos, o psicólogo, vários são os profissionais que precisam saber essas características, porque no caso, por exemplo, da psicopedagogia, que atende, essa pessoa pode chegar com déficit de aprendizagem, e durante o processo de diagnóstico, o psicopedagogo perceber que essa pessoa não tem características de altas habilidades. Já aconteceu comigo isso uma vez, de chegar uma pessoa, um menino com 10 anos de idade, com notas baixíssimas, e vir fazer uma avaliação de dificuldade e ia sair com a necessidade de um aprofundamento num diagnóstico para altas habilidades, foi encaminhado para o núcleo de altas habilidades, foi confirmado altas habilidades, tá? Então, quais são essas características? Conjunto específicos, tá, de características que podem ser evidenciadas em diversas combinações. A potencial, dentro de uma área, essa pessoa tem dentro dessa área um potencial, tá? Facilidade, rapidez de aprendizagem nessa área, né? Destaque pelo menos uma área do conhecimento. Alto nível de energia, curiosidade, motivação com temas que são do seu interesse. Vocabulário rico, avançado, boa memória, raciocínio abstrato, verbal, numérico, interesse por desafios, ideias complexas, né, em comum para a idade da pessoa, criatividade, pensamento divergente, né? Eu lembro dessa criança que estava com a gente, que uma reclamação da mãe é o fato daquela criança dela pensar diferente, dela ter opiniões diferentes, e dela ter muita opinião e originalidade. Com 4 anos, ela tinha muita opinião sobre as coisas, né? As coisas tinham ali que ser do jeito dela. Então, irritação pela rotina e desmotivação escolar. Aqui a gente chega no ponto que é preocupante. E por que que esse público, né, faz parte ali do olhar da educação da educação especial. E principalmente, gente, porque esse público ele pode se desmotivar. A escola pode ser um lugar estressante para essas pessoas. Pensem nessa criança que eu estou falando com 4 anos, numa sala com crianças que não sabem ler, com uma professora ensinando vogais. Imaginem o cérebro dessa criança. É cansativo, estressante, desmotivador. Então,
Essas pessoas podem desistir da escola na fase da adolescência, na fase adulta. Também precisamos lembrar que a habilidade se ganha e se perde, né? Se essa pessoa não é estimulada, essa habilidade termina ficando camuflada, né? Essa habilidade que essa pessoa tem, se ela é mal vista pela família, vou dizer a questão da música, por exemplo, e aí essa família quer que essa pessoa desenvolva outra área, essa pessoa termina indo para desenvolver outra área, né, em detrimento daquela habilidade musical, artística, linguística e etc. Tá bom? Então, a desmotivação é uma preocupação. Empatia e preocupações com o sentimento dos outros, capacidade de liderança, preferência por trabalhar sozinho, grande sensibilidade e senso de justiça. Isso é muito comum em pessoas com altas habilidades. Eu lembro dessa criança que eu fiquei 1 ano e meio com ela em terapia, né? Ela fazia terapia no centro de altas habilidades, fazia terapia psicológica, fazia terapia psicopedagógica, uma criança de rede particular, mas eu tinha muita preocupação, porque a forma como ele questionava sobre a religiosidade, sobre os conflitos familiares, a forma como ele falava sobre o mundo, e também sobre as decepções, tinha medo de decepcionar a família, precisava morrer. Então, uma criança de 10 anos que falava muito sobre morrer, que falava muito sobre, não falava sobre o suicídio em si, mas sobre como ele se sentia sobre o mundo e que preferia morrer do que aceitar certas coisas do mundo, aceitar algumas coisas da família. Então, o raciocínio dessas pessoas é muito além. É um cérebro que está ali pensando, raciocinando, questionando, né, o que tem ali ao seu redor. E essa sensação de justiça, eu lembro especificamente desse meu aprendente, que ele questionava a escola, por ser uma escola religiosa, a forma que as professoras falavam com os outros alunos. Isso está certo, tia? Me diz se está certo, né? E aí eu ia conversar, bater um diálogo com ele, muito em cima da filosofia, com 10 anos de idade, mas a gente tinha um conhecimento linguístico, uma preferência sobre assuntos como política, como sociedade, né? Então, são algumas dessas caracterizações. Claro, sempre é bom lembrar que isso não é todas as pessoas com as habilidades. São características que vão aparecendo na maioria delas. Tá? Preferência pela companhia de pessoas mais velhas, inclinação ao perfeccionismo, da autocrítica. Então, muitos desenvolvem toque, né? Dificuldade de relacionamentos. Então, imagine uma criança pequena que, na cabeça dela, aquelas outras crianças são muito infantilizadas, porque a cabeça dela está muito à frente daquelas outras crianças, então vai causar um desgaste, vai causar uma dificuldade de relacionamento, né? Então, é preciso que haja ali, da mesma forma que eu tenho com a criança com deficiência, eu tenho um cuidado. Mas por que essa pessoa não está incluída na questão do cuidador? Porque essas pessoas possuem autonomia, conseguem falar, conseguem se comunicar, mesmo tendo suas restrições, né? Conseguem se locomover, conseguem fazer suas atividades diárias. E aí a gente precisa lembrar que a lei traz a presença do cuidador para, principalmente, né, garantir esse direito à permanência dentro da escola, aos cuidados que essa pessoa precisa ter ali. Mas o que eu quis trazer aqui no curso, né, essa parte das altas habilidades, para que não ficasse incompleto o perfil, porque eu sei que esse curso ele não é só feito, não é somente pessoas que vão ser cuidadores. Eu sei que dentro desse curso tem gestores, tem professores, tem diretores, né? Tem coordenadores, tem psicopedagogos, terapeutas, enfim. E aí eu queria mostrar qual é todo o público da educação especial. Quem é esse público?
né? Quem é que faz parte desse público? Então, a gente tem as pessoas com deficiência, e aí a gente viu nesse módulo, né? Toda a caracterização, a gente se concentrou mais na deficiência intelectual, e aí a gente falou sobre todas as outras deficiências, e agora falamos um pouco sobre as altas habilidades e a superdotação. Fechamos aqui esse módulo, né? Esperamos que você tenha aí se deliciado com essas informações. Vamos deixar, como em todas as outras aulas, um material que a gente está deixando aqui para vocês lerem, né? O material oficial, que é o material fornecido pelo MEC, sobre essas deficiências. Também outros materiais de apoio, tudo aquilo que a gente acha que é importante, né? E aí, após cada módulo também, a gente vai estar trazendo sempre uma tarefinha ali para que vocês possam mostrar aí qual foi o conhecimento que vocês tiveram com esse módulo. Maravilha? Vamos que vamos, né? Vamos seguir adiante. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo, sempre lembrando que aqui na plataforma a gente tem espaço para que você possa comentar, dar sua opinião, fazer sua pergunta, contar o seu depoimento e ir interagindo com a gente nesse curso. Gente, vejo vocês aí no próximo módulo, na próxima aula.